Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Retornando aqui no meu segundo vídeo, agora falando sobre o Live at Pompeii que aconteceu esse final de semana, no sábado e no domingo. Vem acontecendo desde o dia 24, né? E eu assisti no sábado junto com os amigos meus e no domingo também. Agora, só que sozinho, né? Ninguém quis ir comigo na segunda vez. E aí foi uma outra experiência, a sala mais cheia, né? Porque a sala de domingo foi a primeira que foi disponibilizada ao público e depois abriu novas salas, né? Tô dizendo das salas IMAX. E eu assisti as duas vezes, mas assim, no mais, Live at Pompeii, lançado lá em 1972, ou seja, 53 anos, há um bom tempo, né? Então assim, já faz bodas de ouro, que fala, 5 décadas, né? Então você vê ali o Roger Waters, o David Gilmour, o Nick Mason, o Rick Wright, ali por volta dos seus 27, 30 anos, ainda bem jovens, né? Mas não tão jovens como na fase mais psicodélica da banda, né? Eles estão num período ali de transição entre essa fase mais psicodélica, lisérgica, para uma fase mais progressiva, mais espacial, né? Porque aí tem essa polêmica que eu não quero entrar, que fala que o Pink Floyd não é tão progressivo assim, é um rock mais espacial, blá blá blá, mas não quero entrar nessa polêmica. Aqui o vídeo é sobre o Live at Pompeii, que foi remasterizado, o som, o vídeo está em 4K de resolução, então assim, uma qualidade excepcional. Eu quero ter acesso ao Blu-ray, porque eu fui no IMAX, né? Então, assim, uma qualidade excepcional, mas eu acho que na tela em casa tem uma qualidade maior. Não sei se é real isso, é apenas uma percepção equivocada minha, mas quero ter acesso ao Blu-ray para também assistir no tempo que eu quiser, quando eu quiser. Eu havia assistido Live at Pompeii há muito tempo atrás, a carinha de novo aqui, mas já tenho mais de 30 anos. Quando eu ainda era pré-adolescente, eu fiquei assim, abismado com tudo aquilo. É uma coisa que eu gosto muito, essa ambiência, essa. O prog, né? Do Pink Floyd, junto com uma cidade romana, né? Porque assim, poxa, eu acho que é uma coisa mais surreal do Live at Pompeii. Não é somente eles tocando para um anfiteatro vazio, um teatro romano, mas para uma cidade que foi devastada pelo Vesúvio, eu acho que foi 79 depois de Cristo, eu não lembro agora a data exata, mas foi que Pompeia fica ali ao lado de Nápoles, na região central da Itália, e foi devastado pelo Vesúvio, as pessoas morreram durante a devastação. E a ideia é que eles estão tocando para esse público. O público não somos nós que estamos vivos na atualidade ou lá em 72, mas ao público, os viventes, os cidadãos romanos que lá viviam naquela época da devastação do Vesúvio. Então, assim, é uma. É uma. Como que é? Uma coisa tão surreal e tão magnífica, que tão fantástica, que retém a minha atenção toda vez que eu assisto. E o que torna clássico, né? Um live assim conceitual que se tornou clássico devido a isso, assim como o Rooftop do Beatles, o Pink Floyd tem o seu Live at Pompeii que se tornou imortal. Então é isso. Então, além das partes engraçadas, né? Vou citar duas aqui. A primeira que é quando o Nick Mason fica aficionado pela sua torta sem crosta, a sua torta sem borda, né? É engraçado, e aí gera gargalhadas altas na sessão lá do cinema, porque a galera acha engraçado e é realmente engraçado. Durante as sessões ali de gravação do Dark Side of the Moon, porque se você não conhece, o Live at Pompeii não é só o live lá em Pompeia, né, o show em Pompeia. Tem algumas gravações, porque tem umas gravações enquanto eles estavam gravando nas sessões do Dark Side of the Moon lá no estúdio Abbey Road, né? Então assim, em épocas muito ali próximas, né? O espaço temporal é muito curto entre uma coisa e outra. Foi tudo no ano de 72, salvo engano, quando eles estavam
foram à Itália, gravaram Live at Pompeii, e ao mesmo tempo o diretor lá do filme, não vou lembrar o nome agora, decidiu gravar algumas sessões enquanto eles estavam produzindo, finalizando o Dark Side of the Moon, e ele introduziu essas gravações no Live at Pompeii que foi lançado em 72, e que a gente teve contato, a minha geração, por meio do DVD, que eu comprei lá na Livraria Cultura ali da Paulista. E aí tive contato naquele DVD simples, né? Tô guardado até hoje, não tá aqui, mas tá guardado até hoje esse DVD. Enfim, que não sei como não explodiu de tantas vezes que eu assisti. E aí, retornando, a segunda parte engraçada com David Gilmour, com os olhos bem vermelhinhos, fala que como que é? Que as pessoas às vezes atrelam a imagem da banda a uma imagem de drogas, mas que definitivamente eles não são uma banda ligada às drogas, né? E daquela risada. Então, assim, é um momento de catarse ali, que todo mundo dá uma gargalhada e tudo mais. Agora, a segunda parte mais importante que me motivou a gravar esse vídeo é a parte... tem uma outra, acho que um adendo, uma parte que eu acho interessante também, é quando o Nick Mason fala que eles têm eu acho que é Nick Mason que fala, ou é o Rick Wright, que fala que eles tinham receio de que a banda ficasse com uma imagem de época, uma imagem juvenil, que eles falam, show gratuito do Hyde Park, ou, sabe, uma imagem ligada à adolescência de um público, de uma geração, e não conseguissem sair disso, de trazer novidades, de trazer uma variedade musical de forma com que eles se tornassem atemporal, né? Porque acabou se tornando atemporal. Então eles tinham uma grande preocupação em não se tornar um grupo musical datado, entendeu? Ligado a uma época, ligado a uma geração, ligado ao verão de 67, entendeu? Então assim... já tinha essa preocupação e acabou se tornando uma banda imortal, atemporal, que trespassa já umas 4, 5 gerações, talvez, desde ali dos anos 60, e que ainda continua com um público muito, muito engajado, digamos assim. Então, o rock não tá morrendo, né? É uma outra fala do Roger Waters que ele fala, né? Que... isso em 72, galera. 72, não lembrava dessa fala dele, de que, a cada 6 meses aparece alguém falando que o rock tá morrendo, né? E eu falo que não, que tem novidades aí todos os dias, alguma coisa nesse sentido. E o rock, se em 72 o Roger Waters já falava que tinha galera falando que o rock tava morrendo, tanta banda que surgiu, tanta história, tanta água que passou por baixo da ponte do rock, desde aquela época até agora, e o rock não morreu. Então, quem sou eu, quem somos nós para falar que o rock tá morrendo, não é mesmo? Assim, aí, passando essas partes interessantes, a mais de todas, para não ficar um vídeo tão longo, né, sem delongas, a mais de todas foi a relativa a uma fala do David Gilmour. O David Gilmour, dado o momento, é o David Gilmour que fala? É ele mesmo. Que ele fala que sobre os equipamentos. Ele é perguntado sobre os equipamentos. Porque assim, o Pink Floyd chegou a um dado momento que ficou conhecido pela sua parafernália. A sua imensa parafernália de equipamentos de som. Tanto que eles chegaram a ter que alugar espaços grandes para poder alocar todos os seus equipamentos de música. Era uma logística surreal para a época, porque para onde eles fossem por meio das turnês tinham que levar toda aquela parafernália para poder a música acontecer. E aí tinha questionamentos na época falando, poxa, então eles só são o que são devido a esses equipamentos? Aí vinham as críticas, né? Então assim, eram os sintetizadores, amplificadores, né? Todo aquele... e ainda imensos, né? Porque naquela época não era tudo
mimetizado não, minimizado como hoje em dia, coisas pequenas, não, eram tudo aquelas torres, aqueles sintetizadores imensos, né? Então, assim, tudo valvulado e tudo mais, então, assim, é uma coisa que espanta, surreal para quem era da época e para quem é de hoje também. Então foi aventada essa crítica à época, né? E o Gilmour responde da seguinte forma: bom, os equipamentos são bons, são tecnológicos. Ele não responde com essas palavras, claramente, né? Mas eu tô aqui, agora sim, mimetizando a resposta que ele dá. Então, ele fala que a gente tem que ter o domínio em cima dessas tecnologias. Então, assim, a técnica, o conhecimento e a inventividade humana, ou seja, não basta também saber manusear esses equipamentos, mas também é necessário que você tenha o feeling, a subjetividade, o abstrato, para poder extrair as emoções por meio daquela tecnicidade toda, por meio dos equipamentos, entendeu? Os equipamentos sozinhos não vão fazer o Dark Side of the Moon, não vão fazer o Animals, não vão fazer o The Wall, entendeu? Então, o equipamento em si, por mais tecnológico que seja, depende do humano ainda, depende do ser humano que está por trás dele, né? Depende da pessoa que é capaz de operá-lo, mas para além de saber operá-lo, que consiga desenvolver uma obra de arte por meio daquele equipamento, né? Isso na sessão de sábado, eu não lembrava dessa parte, e foi uma fala conjunta, na verdade, do David Gilmour junto com o Roger Waters. Eles ali convergindo raramente em alguma coisa, né? Mas é uma coisa maluca, porque isso me despertou e me deixou assim abismado no sábado. Uma reflexão, né? Porque hoje em dia a gente tá com essa questão da inteligência artificial, ChatGPT, OpenAI, computação por predição e tudo mais. E assim, coisas que a gente já nos espanta e já não sabe diferenciar o que é real, o que é falso, né? Os vídeos que são produzidos, os áudios, que já está praticamente imperceptível saber o que é real, o que não é. Então você manda um áudio de 1 minuto para IA e ela consegue produzir o que você quiser por meio daquele áudio e as pessoas não sabem mais se é real ou se é falso. De tão próximo do real que tá, né? Mas a ponderação do David Gilmour e do Roger Waters naquela época, principalmente do David Gilmour, que a fala dele é maior no documentário, nessa parte em relação aos equipamentos, não está datada. É uma fala ainda contemporânea. Por quê? Porque apesar da IA estar super desenvolvida, apesar das pessoas estarem cada vez mais confusas em relação ao real, porque, poxa, a gente tem best-sellers, aqui no Brasil a gente não chega a tanto contato, mas tem lá o caso lá do pseudo-filósofo lá de Hong Kong, foi pego, eu não vou lembrar, acho que é Hipnose, não lembro o título do livro, que se tornou um best-seller, né, na Amazon, e aí foi descoberto na realidade que é o filósofo, o tal do filósofo não existe. É um cara da Itália que usou IA para produzir o livro, se tornou best-seller e as pessoas consumindo como se fosse um ser humano real, como se aquilo fosse real. Então, quantos outros não existem? Entendeu? Quantos outros livros da atualidade que são... porque antigamente tinha os ghostwriters, né? Então, assim... Mas eram pessoas, agora são máquinas. Então, a gente vai chegar a que ponto? Não tem as agências de checagem de antigamente o quê? 5, 10 anos atrás? Que elas checavam as informações. A gente vai precisar agora de ter alguma ferramenta para diagnosticar o que é real, o que é falso. O que é o áudio verdadeiro, o que não é. E eu tava assistindo esses vídeos que é mais complicado identificar o que é real, o que é falso, do que produzir. Produzir é muito fácil, uma coisa falsa por IA. Produzir gasta muito menos energia e computação do que identificar o que é real, o que é falso.
Então é uma coisa maluca. Então a gente tá já num cenário extremamente distópico. Entendeu? Mas voltando a falar do David Gilmour, por que ele tá contemporâneo? Porque apesar de tudo isso, apesar da distopia que a gente está vivendo, ainda temos temos controle, porque assim, as IAs, elas ainda não desenvolveram consciência, ainda continua sendo uma computação por predição. Então tem lá um banco de dados imenso, ou seja, a internet toda, um banco de dados de imagem, vídeos, áudio, texto e tudo mais, e por meio daquilo tudo, os mega processadores lhe dão a resposta com base nesse banco de dados, nessa base de dados imensa que é chamada internet. Então ele vai ligando os pontinhos e vai lhe dar a resposta. Mas precisa que você pergunte, entendeu? Então, assim, não é uma IA que desenvolveu consciência, porque se chegar nesse ponto, a gente tá lascado, aí acabou a humanidade, entendeu? Aí entrega os pontos, aí você fala, porra, vamos montar um bunker, entendeu? É esse nível, montar um bunker para poder se defender da era das máquinas, entendeu? Para se defender dessa nova espécie, entendeu? Onipotente, onipresente, né? Então aí se torna um Blade Runner, uma coisa assim, uma coisa extremamente distópica, uma coisa que é a humanidade versus máquina, entendeu? Esperamos que isso não aconteça. Mas, por enquanto, a fala do Gilmour de 53 anos atrás continua contemporânea. Por quê? A máquina ainda precisa do humano. E aí eu vou complementar uma fala do Roger Waters, que fala, no final das contas, que o que importa é se aquela obra de arte, se aquela música, no caso deles, produz emoções. Se a reação que... Se causa alguma reação emotiva, subjetiva, entendeu? E enquanto isso, nós ainda estamos na frente, porque a IA ainda capaz de produzir músicas, né? A gente ainda, ela não é uma música que consegue uma sintonia com o âmago do ser humano, entendeu? Com uma coisa que só o ser humano consegue identificar, sentimentos muito humanos ainda. Então, assim, apesar de saber operar toda a tecnicalidade dos equipamentos, o feeling, a inspiração, a criatividade é o que importa também no final das contas. E ainda se mantém contemporânea essas falas, porque a IA ainda não tem consciência. No dia que tiver, aí a gente entra em guerra contra as máquinas, mas por enquanto ainda não. E é isso. Então essa é a ideia do Live at Pompeii que me inspirou a gravar esse vídeo, porque de fato é uma coisa muito interessante, uma fala de 52 anos atrás, ainda é contemporânea à atualidade, e ainda nos serve como uma resposta válida, né? Então é isso. Se você assistiu o Live at Pompeii, diz aí se você gostou, se lhe agradou reviver essas experiências, ou se por acaso você nunca teve contato com o Live at Pompeii e foi tê-lo nesse final de semana, conta suas experiências, se você gostou, se você achou muito porra louca, muito lisérgico, uma viagem astral, uma coisa do tipo. E é isso. Então, capiche e até o próximo.